Temos agora uma entrevista aqui com a doutora Camila. Doutora Camila Ellen, advogada, ela é especialista em direito do consumidor e vai falar sobre uma questão que é importante, né? A gente já passou daquela fase crítica da pandemia, ainda temos aí um resquício que, se Deus quiser, já vai sumir, porque a vacina chegou para 60 anos para cima, né? Então, muita gente como eu já se vacinou, tomou a 5ª dose e quer viajar. E aí tem uma questão, né? Os direitos do passageiro. Quem vai viajar numa empresa aérea tem direito, sabia? Não é só comprar e pagar não, viu? Tem alguns serviços que precisam ser prestados na medida em que você contrata. Quando você assina ali a compra de uma passagem aérea daqui para Fortaleza, por exemplo, você tem direitos, né? E você não pode ser desacatado, não pode ser esquecido, não pode ser abandonado. Doutora Camila, bom dia. Tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui com você. Que maravilha. A Camila, eu sou acostumada a vê-la sempre na companhia da Joana Joanora, da CDL, né? Hoje ela veio acompanhada do Domingos, né? Domingos, né? Vim acompanhado hoje do meu noivo. Pois é, o Domingos, a família dele é muito querida para mim, eu gosto muito, tenho uma grande amizade, tenho uma grande, assim, uma gratidão pela família Prado, né? Durante muito tempo eu trabalhei com o avô dele, com o tio dele já, os dois são falecidos de saudosa memória, né? Cipriano Prado e Miguel Prado, né? Mas vamos falar de passagem, né? Quem vai viajar, às vezes não sabe, né? Essa questão da empresa aérea, fala assim, olha, o avião está lotado e não deu para você embarcar, mas ele já estava com a passagem comprada, e aí? Então, isso aí é caracterizado o overbooking, que a gente chama, né? É o passageiro consumidor, ele comprou a passagem, mas aí, na hora de embarcar, a empresa aérea informa que o avião está lotado. Quer dizer, o lugar dele foi vendido para duas pessoas. Foi vendido. Então, por exemplo, eles venderam passagens a mais do que o avião é capaz de suportar. Aí eles falam que ocorreu o overbooking, né? E aí, nesses casos, o passageiro ele tem alguns direitos que devem ser prestados pela companhia aérea. Reembolso da passagem, reacomodação em outro voo e até mesmo, então, a gente entrar pela via judicial aí para requerer uma indenização pelo constrangimento causado ao consumidor. Perfeitamente. Uma outra questão, o cidadão compra uma passagem para o Ceará. Só que é o seguinte, não tem voo direto para o Ceará, né, para Fortaleza. E aí o avião sai daqui, vai para Confins, em Belo Horizonte, que normalmente eles fazem isso, né? Ou então vai para Recife. Só que chega em Recife, aí a empresa aérea fala assim, olha, o tempo lá não está bom, deu um problema lá, e aí o avião não vai seguir voo. Nós temos aí uma van aí que vai levar vocês. Aí você fica, meu Deus, vamos, eu comprei passagem aérea. Como resolver isso? Tem alguma indenização por isso? Tem, então, nesses casos, é porque na hora que você fecha o contrato com a empresa aérea, ela tem um contrato de prestação de serviço. Certo. Quando ela não cumpre ali com o contrato que você havia realizado, digamos, comprei uma passagem direta para Fortaleza, mas ocorreu um cancelamento ou teve algum atraso, enfim. Então, ela não está cumprindo um contrato que havia feito com você. E aí a gente caracteriza a má prestação de serviço pela companhia aérea, né? E aí, por exemplo, nos casos de cancelamento de voo, ocorre com os mesmos direitos do overbooking, que é recomodação em outro voo, reembolso da passagem. Nos casos de atraso, é sempre bom o consumidor ele verificar aí o tempo de atraso que ocorreu. Por exemplo, 4 horas, o consumidor ele tem direito à acomodação, hospedagem, né? Principalmente quando há uma pernoite no aeroporto. 2 horas, direito à alimentação. Então a empresa aérea ela tem que oferecer lanche, bebida. 1 hora de atraso, tem que oferecer meios de comunicação para o consumidor fazer para sua família, para os seus amigos, enfim, fornecer internet, telefone, esse tipo de coisa. Os meios acessíveis para que ele possa se comunicar com alguém, porque com certeza deve ter alguém no aeroporto para qual ele está como destinatário, né, o destino dele, alguém está esperando, né? Está aguardando ele. E quando ocorre isso, como há uma má prestação de serviço pela empresa aérea, sempre tem como o consumidor ir pela via judicial, né, procurar um advogado de confiança para ele requerer uma indenização, que é um direito dele. Perfeitamente. Agora, doutora, quais são os outros problemas que o passageiro costuma enfrentar e às vezes nem sabe que é um problema e que ele precisa ser ressarcido naquilo que está lhe faltando?
O que você tem observado assim que sempre é frequente? Então, tem muito caso lá no escritório mesmo de cancelamento de voo, que, por exemplo, o passageiro ele comprou uma viagem direto, sem conexão ali, uma viagem de 5 horas, digamos assim. E aí a companhia altera esse voo, cancela o voo principal dele, altera esse voo e reacomoda ele em um voo mais longo, digamos, em um voo para 10 horas a mais, com mais de uma conexão, 2 conexões. Enfim, isso causa todo um transtorno no consumidor, né? Às vezes ele tinha feito plano, já feito adquirido hotel. Hotel, ou já tinha um pacote de passeio. Exatamente. Tal, né? Então, isso causa todo um transtorno para o consumidor. E essas questões giram muito em torno disso, né? Em questão de direitos passageiros aéreos, que às vezes as pessoas não sabem que tem esse direito de entrar pela via judicial. E aí aceitam a reacomodação e deixam assim mesmo e tá bom. E esquecem dos seus direitos, que a gente pode entrar por outros meios para adquirir, né? Perfeitamente. Questão de bagagem, extravio de bagagem. Então, na questão de extravio de bagagem, o que ocorre? Quando o passageiro ele viaja, enfim, chegou ao seu destino e a bagagem não chegou junto com ele, a companhia aérea perdeu a bagagem dele, ele tem que ir lá no balcão de atendimento, prestar uma queixa, falar, minha bagagem não chegou. Eles vão dar um relatório para o passageiro, esse passageiro tem que guardar, o consumidor tem que guardar esse relatório e depois entrar, né, procurar em um advogado para dar os melhores conselhos para ele, para ver o que se pode fazer. Inclusive, também, não só quando a bagagem não chega ao seu destino ali, mas também quando ela chega totalmente danificada. Já pensou? Que acontece muito, né? Pois é um transtorno, né? Um transtorno enorme. Meu Deus. É sempre bom o consumidor saber desses direitos, anotar aí, pega um papelzinho, anota tudinho, e quando isso acontecer, já sabe, procura um advogado de confiança e vê qual a melhor solução para o seu caso. Perfeitamente. Doutora Marília, que está assistindo a gente, um abraço, mas a doutora Camila vai estar sempre conosco por aqui, porque ela pode nos ajudar a esclarecer você, telespectador. Você precisa saber dos seus direitos, né? E estamos na Semana do Consumidor, hein? Estamos entrando, na verdade, né? O Dia do Consumidor é dia 15. Dia 15 de março. Então, aí, vai ter muitas promoções, né? Vai chegar, inclusive, empresas aéreas faz muita promoção também. Aproveite, então, tal. Aproveite. Aí chega na hora lá do voo, seu voo foi cancelado, seu voo foi alterado. Então, o overbook, né? Vendeu muita passagem ali na promoção, aí chega lá na hora e não consegue embarcar porque o avião está lotado. Doutora Camila, uma coisa que acontecia muito aqui em Porto Velho, determinada empresa abria uma placa, colocava a placa assim, agência de viagem, compre preço baratinho, é no Pix, cheque pré-datado, se bem que não tem mais cheque, né? Mas teve um aqui, aqui perto da rodoviária que funcionou uma semana, pegou o dinheiro do pessoal e abriu. Ainda temos espaço para esse povo aprontar com a gente? Infelizmente, a gente ainda tem. Acontece muito. Mas, como eu te falei, nesses casos, assim, tanto com agências aéreas como empresas aéreas, sempre procurar um advogado especialista em direito do consumidor para ele esclarecer os direitos buscar o direito, e buscar uma solução. Buscar o direito do consumidor, importante.